pode me chamar de Dona Geralda, ou só de Geralda mesmo, que esse negócio de dona parece nome de defunto em lápide, e eu ainda tô viva, viu? Com os joelhos estalando mais viva. O que me matou por dentro já faz tempo, mas a casca aqui segue firme. Tenho 86 anos e hoje acordei com o peito cheio daquele incômodo bom. Sabe aquele trem que cutuca a alma e diz, vai, conta logo essa desgraça? Pois então. Minha história começa no interior do Rio, em Vassouras, numa casa que não era casa, era depósito de mulher calada. Fui criada com mais 3 irmãs e 2 irmãos, tudo num cômodo só, onde o que mais tinha era ordem e silêncio. Meu pai, um fiscal de prefeitura que achava que ser homem era falar grosso e cuspir no chão. Minha mãe, uma mulher que só dizia sim, senhor, até na hora de parir. Eu cresci achando que mulher que fala demais é mulher que apanha, e que casar era a promoção que toda menina queria. Tonta. Casei aos 14 anos. 14! Não tinha nem peito direito e já vestia branco. Só que meu vestido era emprestado, minha esperança era imaginada, e meu noivo era... Bom, deixa eu contar. O nome dele era Benedito, mas ninguém chamava ele assim, era Dito, Dito Carreiro. 34 anos nas costas, um bigode que parecia escovinha de limpar privada e um olhar de quem nunca achou graça em nada. Eu achei que estava me casando com um homem feito, mas o que eu ganhei foi um carcereiro com aliança no dedo. Sabe o que me deram de presente de casamento? Um fogão a lenha e um conselho. Agora ele é seu, trate de agradar. E eu, idiota, achava que era só jeito de falar. Não era, era literal. Dito não batia de mão fechada, ele batia com regra, com silêncio, com desprezo. Era aquele tipo de homem que não precisava gritar, porque o olhar já dizia, experimenta falar, pra ver. Ele não levantava a voz, ele abaixava a minha, todo dia, com jeito, com rotina, com um monte de não disfarçado de é pro seu bem. A primeira vez que ele encostou a mão em mim foi numa terça-feira, quando esquentei o arroz 2 vezes porque ele demorou. Ele chegou, provou, cuspiu na pia e disse, se não sabe esperar, também não sabe ser mulher. A mão veio rápida, como quem mata mosquito, pegou na minha orelha e puxou com força. Eu chorei? Claro que não. Aprendi cedo que lágrimas só dá vontade de bater mais. Dito não era de sair para beber, ele era de beber em casa. Toda sexta, ele chegava com uma garrafa de pinga barata, sentava na varanda e dizia que estava limpando o corpo. Eu achava que estava preparando o espírito. Porque depois da cachaça, vinha o sermão. Depois do sermão, vinha o vamos pro quarto. E quarto com ele era castigo com lençol. Teve uma noite, logo no começo, que ele chegou do trabalho com o rosto fechado. Eu perguntei, quer jantar agora ou depois? Ele respondeu, você acha que tem escolha agora? Me puxou pelo braço e me levou para o quarto como quem arrasta saco de batata. Não vou dizer o que aconteceu lá dentro, mas posso dizer que saí de lá doendo por dentro e fingindo que era cólica. E era mesmo, cólica de alma. Eu engravidei com 15, um menino. Depois veio outro. Dito dizia que filho era patrimônio. Que mulher que não dá cria é igual balinha choca, só ocupa espaço. Eu criei os 2 praticamente sozinha. Ele nunca trocou uma fralda, nunca acalmou um choro. Só reclamava do leite caro, da fralda que acabava rápido e da barulheira que os meninos faziam. Um dia, um dos meninos derrubou água no chão. Dito levantou e disse, vou ensinar que homem tem que aprender com o erro. Eu entrei na frente. Ele não bateu no menino. Me deu um tapa que me fez ver estrela até no escuro. A casa era minha cela. E ele, meu carcereiro com sobrenome. Não me deixava visitar vizinha, não gostava que eu sorrisse demais. Dizia que mulher satisfeita é mulher que tá fazendo besteira. Uma vez, eu ri alto na feira porque a moça do peixe falou um palavrão engraçado. Quando voltei, ele me olhou com um riso de lado e disse, tá rindo de quê? Tem homem te fazendo graça agora? Passei 3 dias sem sair do quarto. Agora me diga você, isso é casamento? Ou é sequestro com certidão? Durante muito tempo, eu me convenci de que isso era o normal, porque todo mundo dizia que era. Homem é assim mesmo, Geralda. Você deu sorte que ele não vive na rua. Pelo menos ele põe comida na mesa. Ah, sim, que bênção, né? Um diabo que paga o arroz. E eu
Eu ficava, porque tinha medo, e porque tinha filho, e porque naquela época, mulher que separava era vagabunda, e porque não tinha para onde ir. Eu sonhava em fugir, sonhava em sumir com os meninos, em começar de novo numa cidade onde ninguém soubesse meu nome. Mas só sonhava, porque o medo mora no mesmo quarto que a coragem, só que ele acorda primeiro. Até que um dia, ele morreu. E não foi por minha mão, antes que você pergunte. Morreu de um derrame, sentado na cadeira da cozinha, com o copo de pinga ainda na mão. Eu ouvi o barulho da cadeira virando, corri e vi ele caído, com a boca torta e os olhos arregalados. Sabe o que eu senti? Nada. Nem alívio, nem tristeza. Só um silêncio que parecia novo. Um silêncio que não dava medo. No velório vieram dezenas de gente falsa. Ah, o dito era um homem tão bom, tão trabalhador. Bom pra quem, minha senhora? Ele era bom igual cacto, bonito de longe e cheio de espinho. Mas eu fiquei calada. Enterrei ele com o mesmo silêncio que ele usava para me calar. O povo dizia, agora você é viúva, mulher, vai viver em paz. E eu queria acreditar, queria mesmo. Mas, minha filha, o inferno não acabou ali. Aquilo ali foi só a troca do capeta. Porque foi aí que o Silvano apareceu, o irmão mais novo, o cunhado, o homem que sorria demais para quem carrega a faca. Mas isso é papo para depois. Você sabe o que é viver com medo até de respirar alto? Pois era assim lá em casa. O dito tinha um ouvido fino que parecia bicho do mato, escutava até pensamento. Bastava eu suspirar diferente que ele perguntava, tá resmungando por quê? Como se mulher tivesse obrigação de ser muda e satisfeita. Tudo na vida com ele era uma lista de regras. Tinha a hora certa de acender o fogo, a hora de esquentar o banho dele, o jeito certo de dobrar a toalha, o silêncio obrigatório na hora do almoço e o bendito chinelo que tinha que ficar virado para a porta. Uma vez deixei o chinelo torto. Ele não gritou, não reclamou. Só pegou meu prato do almoço, jogou fora e disse: quem não sabe cuidar da casa não merece comer na mesa. Almocei casca de banana aquele dia. E nem chorei, porque aprendi que lágrima alimenta o ódio dos covardes. Era um tipo de castigo que doía sem deixar roxo, o desprezo, a ausência, a voz sumida. Ele passava 2, 3 dias sem me dirigir uma palavra, mas tudo que eu fazia ele vigiava. Se eu varria devagar, era preguiçosa. Se varria rápido, estava querendo ir para onde? Se me sentava, era desleixo. Se ficava de pé demais, estava ansiosa. Eu era uma mulher presa em cativeiro de olhos, ele nem precisava tranca. E o povo ainda dizia, ah, mas pelo menos ele não bate. Claro, né? Não deixava nem a alma em pé para apanhar. Dava era rasteira todo dia, rasteira de sentimento. As únicas palavras que ele falava eram comandos. Faz, traz, limpa, calada. Eu tinha nome só no papel. Na boca dele eu era o mulher, o coisa, o infeliz. E era isso que eu era, infeliz com crachá. Acordava antes do sol para cuidar da casa, dos bichos e dele. E dormia tarde, com o corpo moído e a cabeça cheia de medo. Medo dele acordar e implicar com o cheiro do sabão. Medo dele querer conversar, porque conversar com dito era monólogo de ordem. Medo dele não querer conversar, porque o silêncio dele era mais afiado que faca de açougueiro. E no meio desse inferno doméstico, eu engravidei. Sim, engravidei de um homem que me tocava como quem passa café, sem gosto, sem pergunta, sem prazer. E mesmo com a barriga crescendo, ele continuava do mesmo jeito. Dizia, grávida não é aleijada. E me usava como se nada estivesse diferente. Como se meu corpo fosse uma casa que ele entrava com a chave do costume. Não teve carinho, não teve conversa, não teve mão na barriga. Teve exigência. Agora tem que comer direito para não sair um filho fraco. Mas quem fazia a comida era eu. E se o feijão passasse do ponto, o fraco era eu, não o menino. Me sentia gerando um filho numa prisão. A barriga crescia e eu me encolhia por dentro. Fingia felicidade quando perguntavam, tá animada com o bebê? Animada? Eu era tentando entender como se cria criança no cativeiro. Porque era isso. Meu corpo era cela, minha mente era corrente. E ele era o carcereiro com nome de marido. O mais cruel não era o que ele fazia, era o que ele impedia que eu tivesse. Uma vizinha veio me oferecer um chazinho para enjoo. Ele disse, não precisa de receita de velha fofoqueira.
Me proibiu de aceitar qualquer ajuda. Dizia que gente de fora era veneno para mulher casada. E eu, burra de tão assustada, obedecia. Obedecia até quando sentia dor. Uma noite, eu acordei com uma fisgada forte na barriga. Corri pro banheiro, com medo de perder o bebê. Fiquei lá, suando frio, encolhida no canto. Quando voltei pra cama, ele olhou e disse: "Vai começar com frescura agora?" E virou pro lado. Ninguém me levou ao médico. Ninguém me disse o que era normal. Eu pari no chão da cozinha, sozinha, com o pano de prato e um balde de água morna. Quando ele chegou e viu o menino, disse só: "Tomara que não seja frouxo." E foi isso. Meu primeiro filho veio ao mundo como eu, empurrado para dentro da solidão. Eu olhava para aquele bebê e sentia um amor que me dava nó na garganta. Mas também sentia medo. Medo do que ele ia viver. Medo de não conseguir proteger. Medo de que ele virasse o pai. Dito, ele só encostava no menino quando era para mostrar para o vizinho. "Tá aqui, ó, meu herdeiro." Mas não trocava fralda, não dava banho, não sabia nem o nome direito. Chamava de "esse aí." Eu cuidava de tudo. E ainda sorria, porque mulher que não sorria é ingrata, né? Vai que alguém acha que eu não tô feliz. Quando o menino completou 1 ano, eu engravidei de novo. E dessa vez eu não chorei de dor. Chorei de raiva. Raiva de mim. Raiva de ter deixado. Raiva de não ter fugido com a primeira chance. Porque nessa casa não tinha abraço, não tinha colo, não tinha festa. Só ordem, obrigação e vigilância. Eu era a mãe, a faxineira, a cozinheira e a propriedade dele, tudo ao mesmo tempo. E ainda tinha que agradecer por não estar na rua. Eu olhava pela janela e via as outras mulheres com filhos no colo, sentadas no portão rindo de bobeira. Eu queria ser elas. Queria ter liberdade de rir, de falar besteira, de sonhar com qualquer coisa além do que fazer para o jantar. Mas o sonho era artigo de luxo. E eu, minha filha, vivia de resto. Restinho de sono, restinho de afeto, restinho de força. E mesmo assim, teve gente que disse que eu exagerei quando contei. Gente que perguntou: "Mas ele era trabalhador, não era?" Como se trabalhar fosse atestado de humanidade. Trabalhador ele era. Trabalhava tanto que nem sobrava tempo para ser gente. E eu só queria ser vista como gente. Nem amor eu pedia mais. Só respeito já estava bom. Mas nem isso ele deu. E foi nesse clima, de prisão com cheiro de sabão e feijão queimado, que o segundo filho veio. E com ele, a certeza, eu não ia conseguir escapar nunca. Mas aí o destino, que gosta de brincar com gente sofrida, resolveu mexer no tabuleiro. Dito morreu. E quando o povo achou que minha liberdade estava batendo na porta, entrou foi o diabo em corpo novo, Silvano, o irmão mais novo, o lobo que veio de terno e sorriso. E é dele que eu vou falar na próxima parte. Minha mãe era daquelas que parecia planta de canto de sala. Tava sempre ali, quieta, meio murcha, só existindo porque ninguém ainda tinha lembrado de jogar fora. Ela vivia com um pano no ombro e um rezo na boca. Quando meu pai falava alto, ela baixava os olhos. Quando ele sumia por 3 dias e voltava fedendo a cachaça, ela punha o prato na mesa sem perguntar nada. Eu olhava aquilo e pensava: mulher fraca. Hoje eu entendo. Não era fraqueza, era sobrevivência. Ela me dizia que homem não foi feito para agradar mulher, que o papel da gente era calar, cuidar da casa e manter o casamento de pé, mesmo que ele já tivesse virado entulho. Homem é assim mesmo, minha filha. Quem reclama é que apanha mais. Essa era a escola dela, e foi a escola que ela tentou me ensinar. Mas eu sempre tive um fio de rebeldia enrolado nos cabelos, um fiapo de "isso tá errado" dentro do peito. Só que o medo vinha sempre primeiro. Quando meu segundo filho nasceu, o povo da rua inteira apareceu. Gente que nunca me deu bom dia apareceu com paninho de boca, pacote de fralda, abraço falso. Diziam que eu estava feita na vida. 2 meninos, um marido trabalhador, que já naquela época era mais ausência do que presença. Casa própria, agora é só cuidar e esperar os netos. Eu sorria e agradecia. Por dentro eu queria era gritar, porque ninguém via que eu estava criando filho com a espinha torta de tanto carregar sozinha. Que eu paria no chão, amamentava com o peito ferido, cozinhava com o bebê amarrado no pano e ainda tinha que deitar com o homem que fazia da minha pele território.
Depois que o segundo menino nasceu, o Dito ficou ainda mais exigente. Dizia que agora que a fábrica tinha provado que funcionava, era minha obrigação manter tudo em ordem. Ele não entendia nada de filho, achava que criança era igual galinha, come, dorme e cresce. Se chorava, ele gritava. Se adoeceu, ele praguejava. Um dia, o mais velho estava com febre alta e eu pedi para ele buscar um remédio na farmácia. Ele disse, isso é coisa de mãe, vai lá e reza. Reza? Eu rezei sim, mas também molhei pano, passei a noite acordada e quase perdi o menino. Minha sogra era outra que parecia personagem de novela ruim. Vinha todo domingo com uma cestinha de banana passada e um sermão decorado. Você precisa ser mais paciente com o Dito, ele teve uma infância difícil. Eu, hein? Desde quando infância ruim justifica ser carrasco? Ela dizia que eu precisava cuidar da aparência, que homem enjoa fácil. Com 2 filhos pendurados e uma vida de servidão, ela queria que eu fosse bonita. Como? Passando batom de beterraba no meio do desespero? Tinha uma vez que ela me disse assim, sabe o que segura homem? Comida quente, roupa limpa e cama arrumada. E eu pensei, é por isso que vocês ficam presas a trastes. Mas não falei. Nunca falei, porque a gente aprende a calar para não se queimar viva com as brasas dos outros. Minha cabeça começou a virar espiral, eu dormia pouco, sonhava com coisas ruins, via vulto, achava que o Dito ia matar a gente num surto, e às vezes pensava que seria até um alívio. Comecei a pensar em fugir. Não com plano, com vontade. Guardava a moeda dentro da bainha da saia, escondia pedaço de pão para comer fora da vista dele. Uma vez, fui até a cidade levar um pano na costureira e entrei na estação de trem só para sentir o cheiro da liberdade. O apito do trem me dava calafrio, como se dissesse, corre mulher. Mas para onde eu ia? 2 crianças, nenhum parente confiável, sem estudo, sem dinheiro. A única coisa que eu tinha era meu corpo exausto e um medo que parecia cimento nos pés. Mesmo assim, comecei a planejar. Mente cansada, mas pensamento afiado. Pensei em vender uns frangos, pensei em escrever carta para uma prima em Niterói. Pensei até em pedir ajuda para o padre, mas padre homem também. E homem, naquela época, não era para confiar, só para obedecer. Um dia, depois de uma noite em que o Dito entrou no quarto, me acordou com a respiração quente e me tomou sem nem perguntar se eu estava acordada, eu levantei e fui para o terreiro. Fiquei lá sentada, olhando para o céu, pensando em sumir. Chorei baixo, para não acordar os meninos, para não acordar a vergonha. E ali, no escuro, eu fiz uma promessa, que se um dia ele morresse, eu não ia vestir luto, não ia fingir tristeza, não ia deixar uma lágrima por ele tocar o chão. Porque tem homem que a gente enterra aliviada, e tem dor que vem é de ter demorado tanto. Mas eu nunca imaginei que o destino fosse ter tanto senso de humor, que fosse me dar o gosto amargo da liberdade só para cuspir outro pesadelo logo em seguida. Porque quando o Dito morreu e eu achei que finalmente ia aprender a respirar, foi quando o tal Silvano apareceu, o irmão mais novo, aquele que sempre teve sorriso largo e mão leve demais para o meu gosto. E aí, minha filha, a vida me mostrou que o inferno tem andar de cima. O Dito morreu numa terça-feira, bem cedo. O dia nem tinha decidido se ia ser de sol ou de chuva quando ele caiu duro no chão da cozinha, com a cara encostada no azulejo e o café ainda fervendo na panela. Tava mexendo o açúcar, reclamando do gosto, quando deu aquele suspiro estranho. Eu olhei e vi os dedos dele soltarem a colher devagar. O corpo desceu como se fosse saco de farinha furado. Nem grito deu, só um barulho seco. E pronto. A primeira coisa que pensei não foi em correr, nem em chamar ajuda. Foi, será que morreu mesmo? Sim, meu bem, a primeira reação que me atravessou foi essa. Porque tem dor que a gente já carrega tanto que quando ela escapa do corpo, a gente estranha. Fiquei ali, parada, olhando para o corpo do homem que me fez doer em silêncio por quase 20 anos e não soube sentir nada, nem pena, nem susto, só um vazio estranho, quase uma paz disfarçada. Chamei o vizinho depois de alguns minutos. Disse que ele caiu, que acho que passou mal. Vieram os homens do hospital constatar um derrame. Derrame fulminante, aos 39 anos. Nem teve tempo de se arrepender. Não que homem assim se arrependa de alguma coisa, né?
A casa encheu de gente, um monte de parente que só aparece quando tem caixão envolvido. Veio a sogra com a cara lavada, chorando como se tivesse perdido o filho mais santo do mundo. Meu dito, tão bom, tão trabalhador, Deus sabe o que faz. Deus sabe mesmo, só demorou demais para fazer. Me fizeram vestir preto, me empurraram para uma cadeira na sala, disseram que eu tinha que parecer sentida. Eu obedeci, mas por dentro o que eu sentia era um silêncio tão grande que parecia grito, um alívio tão pesado que doía carregar no corpo. As vizinhas vinham, passavam a mão no meu ombro, cochichavam entre si. Coitada da Geralda, viúva com 2 filhos pequenos, agora vai ter que se virar. Uma até disse, tomara que ela arrume outro, né? Mulher sozinha não dura muito. Ah, claro, porque o maior problema de uma mulher sozinha é estar sem homem. Não é carregar trauma, não é criar filhos sem pai, não é recomeçar com cicatriz. É não ter alguém para dizer o que fazer. Homem sério, respeitador. Foi assim que falaram dele no enterro. Eu fiquei em pé, olhando aquele caixão como quem olha um armário que ocupava espaço demais na casa. Um trambolho indo embora, alívio em forma de madeira. Quando fecharam o caixão, minha perna deu um tremor. Achei que fosse emoção, mas era o corpo avisando: você tá livre. Só que eu não sabia ainda que liberdade de mulher pobre é sempre temporária. Foi depois do enterro, quando a casa estava vazando flor murcha e resto de bolo que ninguém comeu, que ele apareceu. Silvano, irmão do Dito, uns 5 anos mais novo. A última vez que eu tinha visto ele foi no nosso casamento. Lembro bem, ele era o único que sorriu para mim de verdade naquele dia, e isso já me deu um arrepio. Porque homem que sorri demais em velório ou em casamento tem sempre segunda intenção. Ele chegou com aquela maleta de couro puído e um cheiro de colônia forte demais para o calor. Geralda, meus sentimentos. O Dito era um homem sério. Ah, pronto, outro papagaio do discurso. Mas falou baixo, olhando nos meus olhos. E isso me desestabilizou, porque eu estava acostumada com um homem que manda, que grita, que impõe. Silvano não. Ele falava com a boca mansa, como quem beija o ouvido. Fiquei sabendo do que aconteceu. Vim da capital assim que recebi a notícia. Você não tá sozinha, viu? Tô aqui para ajudar com o que precisar. Os meninos, a casa, tudo. Fiquei calada. Agradeci com a cabeça. Ele deu um passo para frente e tocou meu braço. Você deve estar cansada, Geralda. Viúva tão nova, com tanta coisa na cabeça. Mas não se preocupa. Eu fico aqui uns dias. Cuido das compras, levo os meninos na escola, faço o que o Dito faria. Mas o Dito nunca fez nada disso. Aquela frase me arrepiou. Como assim faço o que o Dito faria? O tom era doce, mas as palavras tinham gosto amargo. Era como se ele já tivesse decidido que aquele lugar, a cadeira dele, o prato dele, a cama dele, estava vago, esperando o substituto. Os meninos ficaram animados. Tio Silvano trouxe bombom, contou piada, prometeu brinquedo. As crianças não sabiam que o mundo de adulto é bicho traiçoeiro. Eu sabia. Naquela noite, ele ficou para dormir. Disse que o último ônibus para a capital já tinha ido. Aceitou um travesseiro, puxou o colchão para o chão da sala. Mas antes de deitar, me olhou com aquele mesmo sorriso do casamento. Se precisar de qualquer coisa mesmo, me chama. Qualquer coisa. Essa frase ficou martelando na minha cabeça. Fechei a porta do quarto com o trinco que nunca usei antes. Dormi mal. O silêncio da casa era outro. Já não era silêncio de medo do Dito. Era silêncio de espera. Como se o perigo tivesse mudado de roupa. Silvano era o tipo de homem que falava doce e sorria torto. Sabe aquele sorriso que só mexe de um lado da boca, como se escondesse uma piada suja? Pois então, tinha aquele jeito de quem aprendeu a falar no ouvido das moças da cidade. Voz baixa, palavras bem escolhidas, elogios com açúcar e ferrugem. Quando ele me abraçou no velório, senti o perfume exagerado, a mão que ficou mais do que devia na minha cintura e o olhar. Ah, o olhar. Não era olhar de luto, era de avaliação. Ele olhou para mim como quem mede tecido na loja, já pensando na tesoura. A cunhada tá firme, né? Guerreira demais, ele disse. Mas o tom era de quem queria provar que me conhecia mais do que devia. Silvano era vendedor em Niterói,
Vendia de tudo, eletrodoméstico, cortina, panelinha elétrica. E, pelo visto, vendia também um personagem. Porque ali, na minha casa, ele encenava o tio dedicado, o homem prestativo, o anjo da guarda da viúva. Começou trazendo pão fresco no café. Depois, apareceu com o mercado feito. Comprei o que estava faltando, vi que o sabão em pó estava acabando, trouxe também. Eu nem tinha dito nada. Como ele sabia? Ou será que andava espiando? Depois consertou o trinco da porta, a lâmpada da cozinha, o varal que o dito nunca arrumou. Em menos de uma semana, ele já sabia onde ficava tudo na casa. Até o pano de prato preferido ele escolhia. Esse seca melhor, né, Geralda? E eu fingia que sorria, porque já sabia, sorriso falso é a primeira defesa de mulher encurralada. Os meninos gostaram dele, claro. Levou os dois para passear, comprou bola, contou piada. O mais velho chegou a dizer: "Tomara que o tio fique morando aqui, mãe." Quase vomitei. Mas só respondi: "Ele tem casa dele, filho." E ele, ouvindo de canto de ouvido, soltou um: "Mas aqui também é minha casa, né, Geralda?" Com aquele sorriso encostado na boca. Comecei a notar os toques. De início era sutil. Um encostar no ombro quando passava, um segurar meu braço quando ria de alguma coisa que nem tinha graça. Mas depois foi ficando mais claro. Um dia, eu estava lavando roupa no tanque. Ele apareceu por trás, encostou do lado, ficou olhando. Dona de casa e bonita desse jeito. Cuidado, hein? Vai ter fila na porta. Eu congelei. A espuma na mão, a água escorrendo e aquela frase me latejando na cabeça. Fila na porta. Como se meu corpo agora estivesse de vitrine, como se o luto fosse só um detalhe. Olhei para ele, firme, e respondi: "Quem ficou viúva fui eu, Silvano, não foi carne no açougue." Ele riu, de canto. "Foi só uma brincadeira, cunhada, relaxe." Mas não era brincadeira, era aviso. Comecei a ficar desconfortável com a presença dele. Mas como dizer isso? Como pedir para um parente de sangue ir embora sem parecer ingrata? Porque o mundo adora cobrar gratidão de mulher ferida. Falei com a minha mãe. Ela ouviu e disse: "Mas ele tá te ajudando, filha. Não é todo homem que faz isso. Seja sábia." Sábia, na boca dela, parecia sinônimo de aceita calada. Contei para uma vizinha. Ela respondeu: "Mas, Geralda, homem novo, bonito, educado e solteiro ainda, você devia era agradecer." Agradecer por quê? Por ser vista como mulher livre no mercado de novo? Por ter outro homem rondando como urubu no telhado? E os cochichos começaram. Na feira, ouvi uma senhora dizendo: "Silvano tá cuidando bem demais da cunhada, né?" Com aquele tom de veneno escondido no sorriso. Outra disse: "Se fosse comigo, já tinha casado de novo. Melhor com o cunhado do que com o estranho." Como se amor fosse peça sobressalente. Uma noite, sentei no canto do quarto, sozinha, e comecei a escrever num pedaço de papel. Ele não é como parece. Ele não tá aqui só pelos meninos. Escrevi aquilo e guardei na gaveta. Era meu aviso para mim mesma, porque eu já sabia onde isso ia parar. Só não sabia o quanto ia doer antes disso. No dia seguinte, ele chegou com um presente, uma blusa. Disse que era do tipo que combinava com o corpo da Geralda. Eu nem abri o pacote. Só olhei para ele e falei: "Não precisava." E ele, com a cara mais lavada do mundo, respondeu: "Cunhada tão bonita, merece mimo. Não posso deixar você aí, sozinha, se sentindo esquecida." A palavra esquecida me atravessou, porque eu não me sentia esquecida. Me sentia invadida. Naquela noite, tranquei a porta com o armário empurrado. Dormi de roupa. E comecei a contar os dias, porque eu sabia que o tempo do Silvano ali estava prestes a virar outra prisão. Mas ninguém via, ninguém escutava, porque o perigo que vem com o sorriso é sempre o mais ignorado. Se chegou até aqui, me ajuda com aquele like, meu bem, porque hoje o que eu conto ainda me aperta a garganta feito laço maldoso. Silvano começou a invadir devagar. Não chegou chutando porta, não. Chegou puxando cadeira, encostando, sorrindo, elogiando o almoço, perguntando se eu estava cansada, como se homem gentil fosse sinônimo de segurança. No começo era isso, um encostar sem querer na cintura quando passava atrás de mim no fogão, um roçar de mão na minha quando me entregava o copo.
Um elogio ao vestido, que nem era novo nem bonito, mas marcava o corpo certo. Eu dava um passo para trás e ele dava 2 para frente. Relaxa, cunhada, você tá tensa demais, não tô te fazendo mal. E era isso que me confundia. Porque mal na cabeça da gente tem que ter grito, tapa, soco. Mas Silvano era de outro tipo. O mal dele vinha com voz mansa, com toque leve, com palavras doces, cheias de espinho. Ele começou a insistir nas coisas. Quer ajuda com a roupa? Deixa que eu varro o quintal. Não sobe escada com esse corpo bonito, Geralda, me chama. Só que quando eu dizia não precisa, ele não recuava. Insistia, forçava a presença até virar obrigação. Um dia eu estava estendendo roupa e ele disse: "Tá vendo? Isso que eu não entendo. Viúva, linda, forte e insistindo em se matar de trabalhar." Eu disse: "Não tô morta, Silvano." E ele respondeu: "Mas tá sozinha. E sozinha a mulher vira presa fácil." Aquilo me travou, porque eu entendi. Era aviso, era ameaça coberta de preocupação. As crianças não viam, achavam ele maravilhoso. O mais novo chegou a dizer: "Você devia casar com o tio, mãe, aí ele não ia mais embora." Só que ele já não ia embora mesmo. Passava o dia, dormia na sala. Um dia, pediu para tomar banho ali, porque o chuveiro do quarto de hóspedes queimou. Disse que a água da caixa era melhor, que ali era mais confortável. E eu deixei, porque o medo já tinha começado a paralisar minhas escolhas. Comecei a evitar. Fechava a porta do quarto, evitava ficar sozinha com ele. Respondia só o básico, fingia dor de cabeça todo dia. Mas ele notava e falava com aquele tom calmo, perigoso. "Você tá estranha comigo, Geralda. Parece que não confia mais. E eu aqui só querendo te proteger." Proteger. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça. Até que teve aquela noite. O mais velho estava com febre, cochilava entre uma respiração pesada e outra. Eu estava de camisola, suada, cansada, deitada de lado, quase pegando no sono, quando ouvi o barulho da porta abrindo. Silvano entrou devagar. "Só vim ver o menino", ele disse. E ficou ali, parado, olhando. Mas o olhar não estava no menino, estava em mim. Eu puxei o lençol. Disse que ele estava dormindo, que podia deixar, que eu cuidava. Ele não respondeu. Deu 2 passos, veio até o lado da cama e puxou o lençol para cima do menino como se fosse gentileza. Mas a mão encostou na minha perna. Demorou, passou devagar, subiu um pouco. "Tá com calor, Geralda?" Eu virei de lado. Disse que estava tudo bem, que podia sair, que ia cuidar dele sozinha. Ele ficou em silêncio por uns segundos longos demais. Depois, disse: "Você se faz de difícil, mas eu sei que você sente falta de carinho. Não é possível que um corpo desse queira viver abandonado." Eu não respondi. Só fiquei parada, imóvel, com o coração batendo nas orelhas. Ele saiu, fechou a porta devagar. Mas aquilo que ele fez, aquele pouco, foi o suficiente para mudar tudo. Eu nunca mais dormi com a porta destrancada. No dia seguinte, tentei fingir normalidade, mas já era tarde. Ele me olhava diferente, como se já tivesse posto bandeira no meu território, como se já fosse dono. E eu era só uma mulher tentando sobreviver mais uma vez, só que agora o inimigo usava sorriso no lugar de grito. Falei com minha mãe de novo, e ela soltou um: "Mas ele não fez nada, filha, só tá cuidando de você." Cuidando. Eles chamam de cuidado o que é controle. Comecei a passar mais tempo no terreiro, a lavar roupa mais devagar, a pedir para os meninos dormirem comigo, só para ter alguém entre eu e o medo. Até que um dia, ele chegou perto, encostou no batente da porta do meu quarto e disse: "Você anda muito arredia, Geralda. Tá esquecendo que sem mim você tá sozinha no mundo." Aquilo me atravessou como faca sem fio, porque era verdade. Sozinha, com 2 filhos, sem dinheiro, sem estudo, sem para onde ir. E ele sabia disso, sabia direitinho. Usava isso como arma, como algema. E assim, minha casa virou cela de novo. Só que agora, o carcereiro sorria. Eu ainda lembro do dia que resolvi falar. Um sábado abafado, céu querendo chuva, ar parado igual minha alma. Chamei minha irmã mais velha para tomar café, a Lúcia, aquela que acha que sabe da vida porque o marido dela só grita, não bate.
Os meninos estavam no quintal, Silvano tinha saído para resolver umas contas e eu aproveitei o buraco de tempo para desatar o nó. Falei com a voz baixa, como quem teme até o vento escutar. Disse que o Silvano andava me deixando inquieta, que tinha encostado demais, elogiado de menos e estava se enfiando na rotina da casa como se fosse dono. Lúcia nem me deixou terminar, deu aquele risinho de canto e já soltou. Ai, Geralda, Silvano é da família. Deve ser coisa da sua cabeça. Você tá carente, cansada. Qualquer homem te parece ameaça. Pronto, bastou. Minha vontade era levantar e gritar, então toma ele pra você. Mas só engoli o desgosto com o café amargo e calei a boca. A mulher calada é o que o mundo mais aceita. E eu, naquele dia, virei muda por falta de plateia. A partir dali, Silvano mudou o modo. Parou de esbarrar, mas começou a mandar. Só que com gentileza. A pior de todas, a falsa. Começou fazendo as compras sozinho. Pode deixar, Geralda. Eu passo no armazém. Você tem outras preocupações. Foi assim que o feijão trocou de marca, o sabão mudou de cheiro, o café veio forte demais, mas ele dizia que era melhor para mim. E eu, como é que ia retrucar, se até a irmã já tinha me invalidado? Daí pra frente foi rápido, ele começou a me monitorar. Quando eu falava com alguém na rua, ele perguntava quem era. Quando eu demorava para voltar da feira, ele vinha no portão com cara de quem queria saber se estava tudo bem. Mas o tom era outro, o tom era eu tô de olho. Certa vez, conversei com a dona Dulce, vizinha de 3 portas. Coisa rápida, preço do tomate, calor do dia. Quando entrei em casa, ele já estava com a cara azeda. Não sabia que você era tão próxima daquela fofoqueira? Fiquei quieta. Nem sabia que conversar sobre verdura virava julgamento. Ele passou a organizar meus dias. Hoje você devia descansar. Não vai no centro sozinha, é perigoso. Fique em casa, eu levo os meninos. Era a ordem vestida de conselho. Na hora de dormir, ele dava boa noite encostado demais no batente da porta, e eu trancava a fechadura com as mãos tremendo. Os meninos, os meninos, começaram a se confundir. Era Silvano que dava o dinheiro do lanche, que levava e buscava da escola, que ajeitava o botão da farda rasgada. Um dia o mais velho soltou. Tio pai, hoje eu fiz um desenho seu. Tio pai, na minha frente, na minha cozinha, como se fosse o mais natural do mundo. Silvano riu, se deliciou. Tô virando pai de coração, né, moleque? Eu quis cuspir o arroz, mas engoli a dor junto com a comida fria. Quando tentei corrigir, fui dura. Disse pros meninos, pai, vocês só têm um, e ele tá no céu. Esse aqui é tio. Silvano me olhou com aquele sorriso de bicho que morde com a língua. Pra que essa grosseria, Geralda? Eles só estão expressando carinho. Você devia agradecer. Pior seria se eles não gostassem de mim. Pior seria, segundo ele, eu não me dobrar à nova realidade. E aí começou a gota que me afogava, a culpa. Eu me sentia culpada por não suportar aquele homem que só queria ajudar. Culpada por querer arrancar ele da minha casa quando todo mundo achava que ele era bênção. Culpada por ter medo de um homem que nunca gritou comigo, mas tomava tudo que eu era com um deixa que eu faço. E o pior é que ninguém via. Pra vizinhança, ele era o herói. Não é todo cunhado que cuida da família assim, diziam. Olha aí, Geralda, deu sorte. Homem prestativo, bonito, trabalhador. Ninguém sabia que prestativo demais, às vezes, é só controle disfarçado. E bonito demais, quando impõe silêncio, vira deformidade. Uma noite, na porta do meu quarto, ele falou sem vergonha nenhuma. Você devia ser mais grata. Tem mulher que pagava para ter um homem assim em casa. E eu era viúva no papel. No resto, cativa. De novo. Depois que os meninos começaram a chamar ele de tio-pai, Silvano se oficializou dentro da casa sem precisar de cartório. Passou a dormir lá direto. No começo era no colchão da sala, depois foi para o quarto de hóspedes e, quando dei por mim, já andava descalço pela casa, de cueca, pegando o copo direto da prateleira, reclamando que o sabão em pó era ruim, que o arroz grudava, que o ferro queimava a camisa dele. Começou a me corrigir na frente dos meninos. Geralda, não fala assim com eles, você tá estressada. Geralda, eles têm que aprender com amor, não com bronca.
E os meninos olhavam para mim com aquele olhar confuso, como quem se pergunta: quem manda aqui afinal? Tentava manter alguma ordem, mas o controle já tinha trocado de mãos. Eu era só uma sombra ali, uma cozinheira com nome. Comecei a trancar o quarto à noite. Empurrava o armário contra a porta. Morria de medo de dormir sem peso na fechadura. E mesmo assim, não adiantou. Numa madrugada qualquer, depois que os meninos dormiram, ouvi o barulho do trinco girando. E ele entrou. Com chave. Tinha cópia, talvez desde o começo, talvez mandado fazer escondido, ou talvez já tivesse pego antes do dito morrer. Vai saber. Homem invasivo sempre planeja com antecedência. Entrei em pânico. Levantei da cama com o coração saltando do peito. O que você está fazendo aqui? Ele encostou a porta devagar, como se aquilo fosse normal, como se o quarto fosse nosso, como se eu não tivesse direito ao susto. Calma, Geralda. Só vim ver se estava tudo bem. Vi luz acesa. Mentira, a luz estava apagada, e o que ele queria ver era outra coisa. Dei um passo para trás. Ele ficou parado, mas o corpo dele ocupava o quarto todo, e o ar, e o chão, e a minha coragem. Sai, Silvano, agora! Ele me olhou com aquela cara que já conhecia meu medo. Se você gritar, vai sobrar para as crianças. E aí tudo congelou, porque o medo que antes era meu virou deles. E isso é o pior tipo de medo que existe, o que atinge por tabela. Ele não fez tudo, mas fez o suficiente. Me segurou pelo braço, chegou perto demais, encostou onde não devia, disse coisas que não vou repetir. Quando saiu, deixou um cheiro que ficou no quarto por dias, e na minha pele até hoje. A partir dessa noite, nunca mais dormi inteira. Só cochilava com um olho aberto e outro queimando. Os meninos não entendiam, só sabiam que a mãe andava triste, calada, trêmula, que às vezes tremia com toque no ombro, que chorava escondido, que gritava dormindo. Os pesadelos vieram. Tive um que ele me trancava num quarto sem janela e jogava a chave no poço. Outro que os meninos gritavam do outro lado da parede e eu não conseguia alcançar. Comecei a ter dor de estômago, enjoos, tontura. O corpo reagia onde a boca não podia. Fui na benzedeira da vila. Ela me olhou, passou a mão no meu pulso e disse: tem coisa ruim na tua volta, mas mais ruim ainda é você não poder contar. E era isso. O povo só via o bom cunhado que cuidava da viúva. Na rua, me elogiavam. Mulher de sorte, hein? O homem nem sangue do teu filho e trata como se fosse. Queria um cunhado desse. E eu sorria, com a boca. Com o resto do corpo, eu gritava por socorro. Cheguei a pensar no veneno. Sim, pensei, várias vezes. Uma tarde, passando pela venda, olhei para a prateleira de inseticida e imaginei ele misturado no feijão. Outra vez, no quintal, vi um frasco de coisa para matar rato e pensei, uma colher e pronto, ele apaga. Mas aí lembrei dos meninos, que iriam perguntar, chorar, sentir falta. Pensei também em me matar, para acabar logo com tudo, para não acordar mais com susto, não dormir com medo, não fingir que estava tudo bem. Mas também não fiz, porque eu sabia que ia virar culpa deles. Iam crescer achando que a mãe era fraca, doida, ingrata. Então, aguentei. Com dor, com raiva, com o estômago virando bicho dentro de mim e com o pensamento martelando. Se eu não fugir, alguém vai morrer aqui. Não lembro exatamente o dia que decidi fugir. Só sei que foi numa madrugada em que ele entrou no meu quarto sem dizer nada, encostou no meu ombro e sussurrou uma frase que me fez chorar em silêncio até o sol nascer. A partir dali, entendi. Se eu não sumisse, eu ia sumir de mim. Comecei do jeito que dava. Não tinha nada, nem plano de verdade, nem mapa, nem amigo. Só um impulso. E uma gaveta que ele não mexia muito, onde guardei moedas soltas, um sabonete, uma calcinha limpa e uma foto dos meninos ainda pequenos. Dinheiro era o maior desafio. Cada vez que ele ia dormir, eu esvaziava o troco das compras. Deixava faltando centavos no mercado e culpava o esquecimento. Juntei o que dava. Cédula amassada, moedinha escondida no forro do sofá e guardei tudo enrolado num pano de prato velho. Um dia, tomei coragem. Disse que ia na cidade comprar tecido. Ele não desconfiou. Afinal, fazia tempo que eu não costurava. E homem, quando acha que mulher tá voltando a ser útil, relaxa. Me entregou um dinheiro, mas eu disse que já tinha guardado o suficiente.
Peguei o ônibus com a mão tremendo. Cada parada parecia uma armadilha. Sentia que a qualquer momento ele ia aparecer do nada, me puxar pelo braço e dizer: "Pra onde você pensa que vai?" Mas cheguei. Fui direto para a delegacia. Um lugar pequeno, abafado, com 2 cadeiras e um ventilador que rodava com pena. Expliquei tudo. Falei baixo, mas firme. Disse que tinha medo, que ele não era meu marido, mas vivia como se fosse. Que tinha a chave da minha casa, que me invadia, que controlava tudo. Que me encostava, que me calava. O policial ouviu tudo com cara de quem ouvia a receita de bolo. Quando terminei, ele cruzou os braços e disse: "Sem prova, dona. Ele nem é seu marido legalmente. E se tá morando com a senhora é porque aceitou, né?" Quase caí sentada. "Eu nunca aceitei", respondi. "Ele invadiu minha vida." Ele deu de ombros. "Isso aí é briga de família. Vai pra casa, conversa. Não temos como agir com base em impressão." Impressão. Como se medo tivesse que ter recibo. Como se toque invasivo tivesse que deixar hematoma. Como se mulher que sofre em silêncio tivesse que trazer gravação de cada noite de susto. Saí de lá tonta. O dinheiro que guardei não dava pra nada. Nem uma pensão, nem um abrigo, nenhuma mão. Voltar era meu único caminho. Quando botei o pé em casa, o ar pesou. Ele estava lá, sentado na varanda. Pernas cruzadas, cara de quem já sabia. "A costura deu certo?" perguntou. Eu não respondi. Ele levantou, pegou a sacola da minha mão, olhou dentro. Nada de tecido. Nenhuma desculpa. Ele não gritou, nem bateu. Mas fez pior. Ficou 2 dias sem falar comigo. Me olhava como quem espera arrependimento. Me encostava no corredor com aquele corpo que eu já odiava de tanto que me rondava. Na 3ª noite, entrou no quarto. Não disse uma palavra, mas me castigou com o tipo de coisa que não se conta, só se carrega, como mancha no sangue. Quando saiu, deixou o quarto fedendo a perfume barato e invasão. No dia seguinte, me acordou com café na mão. "Fica tranquila, Geralda, eu te entendo. Mulher sozinha fica desesperada às vezes, mas não precisa fugir. Você tem tudo aqui. Tudo." Para ele, tudo era prisão com cortina nova. A partir dali, aprendi a viver como fantasma. Fazia o que precisava, sorria o que não sentia, andava pela casa em silêncio, evitava os meninos para eles não perceberem a morte lenta que eu estava vivendo. No espelho, comecei a não me reconhecer. Tava pálida, os olhos sempre inchados, o corpo magro. Tinha enjoo de manhã, tontura à tarde, dor no estômago à noite. "É nervoso, Geralda", disse a vizinha. "Você tem que se cuidar. Silvano tá cuidando demais da casa. Você devia estar feliz." Feliz. A palavra mais cruel para se dizer a uma mulher que está sendo comida viva pelo medo. A verdade é que meu corpo já não me obedecia fazia tempo. Eu andava feito alma penada, tropeçando no silêncio da casa, tentando não fazer barulho nem com a respiração. As pernas bambas, o estômago virado, o peito apertado o tempo todo. Até que uma tarde, sem aviso, a bomba explodiu. Eu estava estendendo roupa no varal. A cabeça longe, a mão no prendedor, o medo de sempre martelando por dentro. E aí senti o olhar. Aquele arrepio gelado que só vem quando a gente sabe que está sendo vigiada. Era meu filho mais velho. Tava parado na porta da cozinha com o rosto sério demais para um menino de 9 anos. "Mãe, eu vi", ele disse. Demorei a entender. "Viu o quê, menino?" "Ele entrou no teu quarto e eu ouvi, você chorando, ele mandando você calar a boca." A roupa caiu da minha mão, o prendedor voou no chão e eu congelei. Olhei para ele como quem encara um espelho que mostra demais. Tentei controlar a respiração. "Você entendeu errado, vai brincar." "Não entendi não, ele faz coisa contigo, né? Ele machuca." A voz dele era de raiva e de medo misturados, e eu, desesperada, fiz o que toda mãe envenenada pelo silêncio faz: menti. "Vai brincar, menino, tu não sabe o que tá dizendo." Mas ele sabia. Sabia porque filho sente, filho vê mesmo quando a gente finge. Filho ouve as coisas que a gente tenta calar com lençol. Naquela noite, ele ficou quieto, não jantou, não sorriu.
Dormiu abraçado com o irmão mais novo, os dois embolados, como se um protegesse o outro do monstro que dividia o mesmo teto. 2 dias depois, a coisa virou tragédia. Silvano chegou em casa de cara feia. Tinha perdido um negócio qualquer na cidade. Jogou as chaves na mesa, reclamou do feijão, do pano de prato, da luz da sala. Eu calei, como sempre. Mas meu menino não calou. Tava na sala, sentado no sofá, com os olhos fixos. De repente, levantou e falou: "Você não tem direito de gritar com a minha mãe." Silvano riu, com aquele riso que eu odiava. "Vai estudar, moleque. Isso aqui é conversa de adulto." "Você entra no quarto dela, eu sei. Você faz coisa errada. Eu não sou burro." Foi rápido. Um tapa na cara, outro, um chute na canela, uma mão segurando pelo braço e jogando no chão. E eu gritei, corri, me joguei no meio. "Para! Ele é só uma criança!" Silvano me empurrou, com força. Bati a cabeça na quina da parede. Caí de joelhos. Mas o que doeu mais não foi a dor do corpo. Foi o choro do meu filho tentando não gritar. O soluço contido, a boca fechada com força, os olhos explodindo de vergonha e medo. Aquilo me rasgou. Não teve prece, não teve raiva. Só um fogo novo que nasceu dentro de mim. Na manhã seguinte, levei os meninos para a escola. Deixei o mais novo na sala e fui direto para a secretaria. "Quero falar com a diretora, agora." Dona Zilma me atendeu, cabelo preso num coque duro, saia de tecido grosso, cara de quem não tinha tempo. Mas quando olhou meu rosto, ela viu. "Aconteceu alguma coisa, dona Geralda?" Sentei e falei. Sem choro, sem pausa, vomitei tudo. O controle, os toques, as invasões, a surra no meu filho. Ela ficou quieta um tempo. Depois, fechou a porta da sala. "Você tem prova disso?" Quis levantar e ir embora. Já sabia a frase, já tinha ouvido. Mas aí ela disse: "Me conta de novo, devagar. Eu vou registrar tudo." Foi a primeira vez que alguém me ouviu. Que alguém não perguntou, mas ele é da família? Que alguém não tentou me convencer de que eu estava exagerando. Chamaram o conselho tutelar, fizeram relatório, fizeram boletim. Pela primeira vez, meu medo virou papel. E papel vira arma quando tem o nome certo escrito. No fim do dia, voltei para casa. Coração batendo no pescoço, olhos em tudo. O ar pesado, o chão frio. Silvano já não estava lá. Sumiu. Deixou a toalha pendurada, o chinelo na porta, a escova no banheiro. Mas ele fugiu, feito bicho que sente que o laço apertou. Diziam que foi para a cidade grande, que largou tudo, que sumiu sem dizer adeus. Nem olhou para trás, nem procurou os meninos. E eu não chorei, não comemorei. Só me encostei na parede da cozinha, a mesma que tantas vezes encostei por medo e fiquei ali, sentindo o cheiro da casa sem ele, o som da casa sem passos de homem. Respirei fundo, pela primeira vez em anos. Mas o corpo tremia, porque quando a prisão é longa demais, a liberdade vem sem manual. Silvano foi embora sem deixar bilhete, sem levar nem cueca. Fugiu como quem já sabia que o castelo estava caindo. Dizem que foi para a cidade grande, que trocou de nome, de vida, de tudo, mas eu nunca procurei saber. Homem como ele, a gente não procura. A gente agradece por ter ido e reza para nunca mais cruzar o caminho. No dia seguinte à fuga, acordei cedo. Os meninos dormiam embolados na cama, o mais novo com o pé sobre o braço do outro. E eu fiquei ali, parada, olhando, tentando entender o que fazer com aquele novo silêncio. Porque era isso que me cercava, um silêncio estranho, um vazio que, apesar de não machucar como medo, ainda doía. Eu estava tão acostumada a me encolher, a medir passos, a evitar suspiro, que andar pela casa sozinha dava aflição. Abri a porta do quarto e não tinha mais chinelo de homem no corredor. Não tinha mais cueca pendurada no banheiro, nem shampoo de gente que se acha dono de tudo. Só os meus frascos, minhas roupas, minhas marcas. Mas a marca maior era a que ficou por dentro.
Comecei limpando a casa como quem tira maldição. Lavei as paredes com sabão de pedra, arrastei os móveis, joguei fora a toalha que ele usava, queimei o travesseiro dele no quintal. Fiz questão de ver o fogo comer cada canto. Mas mesmo depois da faxina, o cheiro dele ainda parecia morar nos cantos da casa. E às vezes, juro por Deus, eu achava que ia vê-lo parado na cozinha, me olhando com aquele sorriso falso. O medo, mesmo sem o corpo dele ali, ainda dormia do meu lado. A vizinhança começou a comentar. Sumiu, né? Diz que a Geralda botou o cunhado para correr. Sempre achei aquele homem bom demais para ser verdade. Mas também ela é difícil. Palavra maldita essa, difícil. Para eles, mulher que grita é doida, mulher que apanha calada é mártir, mulher que expulsa o diabo é difícil. E eu deixei falarem, não respondi, porque já não me importava o que diziam. Eu tinha coisa mais urgente para cuidar, eu mesma. Os meninos andavam estranhos, o mais velho calado, desconfiado de tudo. O mais novo fazia xixi na cama. Às vezes acordava chorando e perguntava, ele vai voltar, mãe? E eu respondia, aqui nunca mais. Mas por dentro eu tremia, porque o trauma é bicho traiçoeiro, some, mas deixa pegada. Passei semanas assim, limpando, cozinhando devagar, tentando reorganizar a vida como quem monta quebra-cabeças sem saber mais onde encaixa as peças. Até que um dia, sentei na sala, olhei ao redor e percebi que tudo ali tinha sido montado para servir a ele. O tapete da cor que ele gostava, a cadeira no canto onde ele sentava, a panela de pressão que só ele sabia usar. Levantei, joguei o tapete fora, troquei a cadeira de lugar, dei a panela para a vizinha. Pequenos atos de vingança contra uma presença que já não estava ali, mas ainda mandava. Um dia, Dona Zilma me chamou na escola. Dona Geralda, a senhora tá bem? Fingi que sim. Ela olhou nos meus olhos e disse, a gente conseguiu uma ajuda da prefeitura. Estão precisando de gente para limpar uma creche. É pouco, mas é um começo. A senhora topa? Minha vontade era dizer não, que não dava, que meus ossos ainda doíam de medo, que minha alma estava pela metade. Mas eu disse sim, porque um sim, depois de tanto não, é quase um milagre. Comecei a trabalhar 2 vezes por semana. Pegava os meninos, deixava na escola e ia para a creche. Limpava chão, lavava banheiro, esfregava azulejo. E naquele serviço eu comecei a lembrar quem eu era antes de tudo. Voltei a andar ereta, a olhar no olho, a dormir sem trancar a porta do quarto com cadeira. O dinheiro era pouco, mas era meu. E aquele dinheiro, suado, pequeno, sujo de sabão, foi o primeiro tijolo da minha reconstrução. Comprei um vestido novo, cortei o cabelo, pintei as unhas, coisa que não fazia desde que Dito era vivo. E uma tarde, voltando do serviço, me vi sorrindo na calçada. Sorrindo de verdade, sem medo, sem motivo. Só porque o sol estava bonito e eu estava viva. Depois que Silvano fugiu, a casa ficou muda. Muda de um jeito que doía nos ouvidos. O som do nada é um dos mais pesados que existe. Você escuta seus próprios passos, a colher batendo na xícara, o vento empurrando a janela, e tudo isso te lembra que durante muito tempo você viveu vigiada. O silêncio passou a ser assustador porque eu aprendi a temê-lo. Quando ele estava quieto, era porque vinha tempestade. E agora, sem ele por perto, eu ainda ouvia a ameaça no ar. O corpo levou tempo para entender que o perigo tinha ido embora. Acordava no susto, coração disparado, suando. Tinha noite que eu jurava ter ouvido a chave girando na fechadura. Levantava de um pulo, trancava a porta de novo, encostava a cadeira. Depois lembrava, ele não tá mais aqui. Mas o medo aprende a morar no osso da gente. Eu lavava o banheiro e lembrava dele se encostando no batente da porta. Passava perfume e engolia o enjoo. Trocava de roupa às pressas, mesmo estando sozinha. E no banho era um olho na porta e o outro no sabonete. Às vezes, na rua, via alguém parecido e o coração travava. Era só um homem qualquer, mas o corpo não sabe diferenciar fantasma de verdade. Os meninos também não saíram ilesos. O mais velho passou a andar calado, reativo, meio arredio. Demorou para voltar a brincar. Dormia com a luz acesa. O mais novo fazia perguntas difíceis. Por que o tio foi embora? Ele era ruim mesmo ou só estava bravo?
E eu não sabia responder, porque a verdade era pesada demais para colocar em cima de criança, mas também era mentira demais dizer que estava tudo bem. Então eu dizia que ele não ia mais voltar e que ali, dentro daquela casa, a gente era só nós e que isso era suficiente. Voltei a trabalhar. Na creche, as meninas me tratavam com cuidado, evitavam o assunto. Mas eu sentia nos olhos delas um tipo de respeito. Como quem entende que aquela mulher ali já tinha apanhado da vida o suficiente para não precisar de pena. Marinette, a mais boca suja de todas, me acolheu com humor. Geralda, tu tem que se ajeitar. Esse cabelo parece palha de vassoura cansada. Vamos cortar esse trem. Fui, e saí do salão diferente. Não só pelo corte, mas porque percebi que fazia anos que ninguém mexia no meu cabelo sem que eu tremesse. Aos poucos, comecei a mudar pequenas coisas. Comprei uma cortina nova, pintei a parede do quarto, troquei o lugar da cama. A cada mudança, um pedacinho meu voltava. Não aos gritos, mas em silêncio, como quem pede licença. Foi numa dessas manhãs com o sol tímido e os meninos na escola que fui à feira. Enquanto olhava os gilós, ouvi meu nome. Geralda? Demorei a virar. A voz vinha de um passado tão antigo que parecia sonho. Era o Carlinhos, tinha sido meu vizinho antes de eu casar. Aquele menino que me ajudava a carregar sacola quando eu era moça, que me dava manga no muro e sorria com os olhos. Estava ali, mais velho, cabelos grisalhos, mas com o mesmo jeito manso. Soube que você está trabalhando na creche. Minha mãe elogia você. Faço o que dá, respondi, seca, ainda desconfiada. Você parece forte, mudada. Sorri de canto, porque a gente vira pedra depois de tanto pisarem na carne. Tô tentando, disse. Ele respeitou o silêncio que se seguiu, não forçou conversa. Só disse, qualquer coisa que precisar, tô por aqui, pras crianças também. E foi embora. Mas deixou um negócio esquisito dentro de mim. Um tremor. Não de medo, de confusão, porque eu não sabia mais distinguir gentileza de armadilha. Nos dias seguintes, ele apareceu algumas vezes, sempre na padaria, na esquina, no caminho da escola. Sempre com um bom dia educado, um comentário leve, nunca invadindo, nunca perguntando demais. Uma tarde, o mais velho apareceu com ele. Mãe, o Carlinhos me ajudou no dever. Ele sabe tudo de história. Fiquei sem reação. Ele entrou, entregou o caderno e antes que eu pudesse pensar, já estava na sala rindo com o menino. Fiquei na cozinha lavando louça e escutando os dois. E por um segundo me peguei sorrindo. Depois, travei. O medo gritou. E se ele for igual? Mas ele não fez nada, nem ficou. Só ajudou, agradeceu o café e foi embora. Naquela noite, dormi. Pela primeira vez em semanas, dormi sem sobressalto. O corpo ainda tenso, mas o sono veio inteiro. E eu entendi que talvez, só talvez, alguma parte de mim ainda era capaz de sentir outra coisa que não fosse medo. Mas eu não estava pronta, ainda não. Porque a liberdade chegou, sim, mas o peito ainda usava tornozeleira. Você que veio comigo até aqui, senta aí um pouquinho. Porque agora eu vou te contar o que aconteceu depois. O que restou da mulher que você conheceu lá atrás, no começo dessa história. Porque sobreviver, meu filho, não é o fim da luta. É só o começo da reconstrução. Tijolo por tijolo, lágrima por lágrima. Depois que Silvano fugiu, os primeiros anos foram de susto, de reaprender a viver sem medo, de acordar no meio da noite com o coração disparado, mesmo sem ninguém encostando no trinco da porta, de olhar para os filhos e não saber por onde começar a reconstrução da casa que tinha desabado por dentro. O mais velho, o que enfrentou ele, ficou fechado por muito tempo. Carregava aquela culpa muda nos olhos, como se fosse ele quem tivesse trazido o inferno para dentro de casa. Mas com o tempo e muita conversa entre os dois, ele foi se soltando. Começou a desenhar, escrever, ganhou uma bolsa e foi estudar fora. Hoje é professor de história e dá palestra sobre violência doméstica. Nunca casou. Diz que não sabe se quer, mas trata as mulheres com um respeito que me faz chorar escondido toda vez que vejo.
O mais novo, aquele que ainda fazia xixi na cama depois que Silvano foi embora, virou um moço doce, caseiro, quieto. Trabalha com informática, arruma computador das casas da vila e da escola. Casou cedo, teve 2 meninas, minhas netas. Me chama de mãezona e, quando pode, traz pão doce, me ajuda com a conta da luz, me abraça longo. Eu abraço de volta e agradeço a Deus por ele ter crescido com o coração limpo, mesmo depois de tanta sujeira. Eu? Bom, depois que ele fugiu, nunca mais deixei homem morar comigo. Teve o Carlinhos, aquele que apareceu na feira. Me ajudou nos piores dias, foi paciente, cozinhava para mim, cuidava dos meninos como se fossem dele. Me pediu para morar junto. Eu disse que não. Não por raiva, nem por medo, mas porque eu sabia que eu ainda não estava pronta para dividir teto com ninguém. Ele respeitou. Ficou por perto por uns anos, depois arrumou outra. Casou, teve neto, me visita às vezes, traz goiabada. E eu sempre boto café para ele. Porque carinho não precisa virar dívida. Morei naquela mesma casa até os 65 anos. Trabalhei na creche, depois na escola, fiz comida, lavei banheiro, contei história para criança. Virei referência no bairro. A dona Geralda é forte, diziam, e eu ria por dentro. Forte é quem teve escolha. Eu fui só alguém que não teve para onde correr. Aos 66, fui chamada para ajudar num projeto com mulheres da comunidade. Umas meninas mais novas queriam abrir um espaço de escuta. A princípio, só queriam que eu fosse lá contar minha história, mas acabei ficando, acolhendo, ouvindo, aconselhando. Virei tipo uma avó das que sobreviveram. Aparecia cada história que, olha, dava vontade de botar um mundo no pau. Moça de 17 anos fugindo de casa com bebê no colo. Senhora de 70 apanhando do filho. Menina que achava que ser chamada de burra era amor. E eu dizia: isso não é amor, minha filha. Amor não arrebenta a gente por dentro. Teve uma menina, a Andréia, que veio com o olho roxo e vergonha até o osso. Lembrei de mim. Peguei a mão dela e disse: eu também achei que era culpa minha, até entender que a culpa era dele, só dele. Ela saiu dali 2 meses depois, com emprego, filha no colo e sorriso no rosto. Me mandou foto até hoje. Com o tempo, virei uma das coordenadoras. Eu, que mal sabia escrever quando casei, virei mulher de fala firme. Fiz curso com a prefeitura, ganhei diploma de mediação comunitária. Hoje, quando tem briga de casal no bairro, chamam a dona Geralda. Eu escuto, mas não passo o pano. E se vejo que a coisa é séria, vou com a mulher direto na delegacia. Sem choro, sem espera, porque eu sei o preço de demorar. Fiz 70 anos com uma festa na praça. Os meninos organizaram. Meus netos cantaram parabéns. Teve bolo, teve abraço, teve gente que chorou. Eu chorei também, de alívio, porque nunca pensei que ia chegar até ali viva, com nome limpo e casa em paz. Hoje tô com 86. Moro numa casinha menor do lado da escola. Plantei manjericão, arruda e tenho 3 galinhas. Cuido delas como cuidei dos meus filhos, com olho firme e coração mole. Acordo cedo, faço café, leio jornal velho. Quando os netos vêm, ensino a fazer bolo, costurar botão, lavar a alma com banho de erva. Meu corpo tá gasto sim, as costas doem, a vista falha. Mas minha cabeça tá viva. Guardo tudo aqui, cada detalhe, cada nome, cada dor e cada vitória também. Silvano nunca mais apareceu, nem quero. Se um dia cruzar com ele na rua, vou olhar nos olhos e dizer: sobrevivi, você é passado, eu sou presente. Nunca fui de igreja, mas falo com Deus no quintal, olhando o céu. Peço pouco, agradeço muito. E quando dói, sento no banco de cimento e deixo doer, porque agora eu posso. Essa história que te contei não é só minha, é de muita mulher que vive atrás de cortina, engolindo choro, que tem medo de sair, de falar, de existir. Eu sou só uma que conseguiu escapar, e por isso não calo. Hoje não carrego mais vergonha, carrego nome e força. E se algum dia você ouvir falar de mim, que seja assim. Dona Geralda, aquela que sobreviveu sim, mas que viveu mais ainda. E se você gostou do relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo.